argumentando que facilitaria a entrada de trabalhadores não qualificados. O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha também votou contra. A lei inclui um sistema baseado em pontos que reduz os obstáculos de entrada para solicitantes de visto de trabalho de acordo com suas qualificações profissionais, idade e habilidades linguísticas. Este ano, a Associação das Câmaras Alemãs de Comércio e Indústria, DIC, disse que mais da metade das empresas alemãs estava lutando para preencher as vagas devido à falta de trabalhadores qualificados. O Kremlin rejeitou as alegações do presidente francês, Emmanuel Macron, de que a Rússia é uma força desestabilizadora na África, ao citar a implantação de grupos mercenários por Moscou. A Rússia está desenvolvendo relações amistosas e construtivas baseadas no respeito mútuo e na preocupação com os problemas uns dos outros, respondeu o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na sexta-feira. Nossas relações com todos os países africanos não são dirigidas, e não podem ser dirigidas, contra terceiros países, disse ele a repórteres. Macron criticou na sexta-feira as implantações russas na África na cúpula do novo Pacto de Financiamento Global em Paris. Muitos líderes africanos, incluindo os do Chad, Gabão, Nigéria e África do Sul, estão participando da cúpula buscando reformar o sistema financeiro internacional. O líder francês disse que a influência de Moscou na região não é benéfica para a comunidade internacional. Esta é uma força desestabilizadora na África por meio de milícias privadas que vêm para atacar e cometer abusos contra as populações civis, disse Macron em entrevista à mídia francesa à margem da cúpula. A Rússia por conta própria se colocou em uma situação em que não mais respeita o direito internacional, tornando-se basicamente uma das únicas potências coloniais do século XXI ao travar uma guerra de império contra sua vizinha Ucrânia, acrescentou. O grupo mercenário Wagner da Rússia e seu líder empresário Yevgeny Prigozhin foram repetidamente sancionados pela União Europeia, inclusive por abusos dos direitos humanos na África. Prigozhin teve seus bens na União Europeia congelados em 2020 e foi colocado em uma lista negra de vistos devido ao envio de combatentes do grupo Wagner para a Líbia devastada pela guerra, uma decisão da qual apelou sem sucesso. Uma segunda cúpula Rússia-África será realizada em São Petersburgo no final de julho. Os participantes de uma cúpula em Paris sobre finanças e clima não chegaram a um acordo para criar um imposto sobre as emissões de gases de efeito estufa produzidos pelo transporte marítimo internacional. A reunião de 2 dias de líderes mundiais e chefes financeiros com o objetivo de combater a mudança climática e a pobreza terminou na sexta-feira sem um grande anúncio. O presidente francês Emmanuel Macron foi o anfitrião da cúpula para um novo pacto de financiamento global. Os Estados Unidos foram representados pela secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e pelo enviado climático John Kerry. Outros participantes incluíram o primeiro-ministro chinês Li Qiang, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o chefe do Banco Mundial, Ajay Banga, e a presidente do FMI, Kristalina Georgieva. A ideia de um imposto global sobre as emissões de navios vem ganhando força e pode ser adotada em uma reunião de julho da Organização Marítima Internacional, a agência das Nações Unidas que regula o transporte marítimo. Receitas fiscais de 100 bilhões de dólares por ano. Alguns especialistas acreditam que tal imposto poderia arrecadar 100 bilhões de dólares por ano, e um forte apoio a ele em Paris teria dado a Macron uma vitória simbólica. Este é um setor isento de impostos e não há razão para não ser tributado, disse Macron. Mas o presidente francês sugeriu que a China e os Estados Unidos não apoiavam a ideia. Notícias de última hora no mundo, você bem informado sempre. Aqui é a Jéssica, reportando para a VNS News. Siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Se a China, os Estados Unidos e vários países europeus importantes não concordarem, você colocaria um imposto em vigor que não teria nenhum impacto, acrescentou. De acordo com as propostas do imposto, o dinheiro arrecadado seria direcionado aos países em desenvolvimento para ajudá-los a lidar com os desafios da mudança climática. Acredita-se que pelo menos 31 pessoas tenham morrido em uma explosão de gás em uma mina abandonada na província de Estado Livre da África do Sul, que aconteceu em 18 de maio, mas só agora veio à tona, disseram autoridades na sexta-feira.
Acredita-se que os mortos sejam do vizinho Lesoto, que relatou o incidente às autoridades sul-africanas, e morreram em um poço de ventilação na mina de Virgínia, na cidade de Welcome, disse o Departamento de Recursos Minerais e Energia, DMRE. Esses caras estão fortemente armados, e essa é a dificuldade de policiá-los, disse Natisha Bangu, porta-voz do ministro de Mineração e Energia, Gved Mantashe, referindo-se às gangues criminosas. É um grande desafio e não pode ser resolvido em um dia ou da noite para o dia. O departamento do governo disse ter recebido informações de que 3 corpos foram recuperados depois que foram trazidos à superfície por outros garimpeiros ilegais. Outros 16 supostos mineradores ilegais que também estavam no poço se entregaram às autoridades, disse a polícia. Cili Maak, porta-voz da Harmony, disse que a empresa viu o incidente, ocorrido em 18 de maio, como uma questão criminal e o entregou à polícia sul-africana para uma investigação mais aprofundada. Harmony está trabalhando com o DMRE para fornecer orientação sobre os próximos passos, disse Maak. O Conselho de Segurança da Rússia acusou o Ocidente de tentar criar uma barreira entre a Rússia e o Cazaquistão, interferindo nos assuntos de nações soberanas, informou a agência de notícias russa TASS. Os comentários publicados na sexta-feira foram divulgados durante a visita do secretário do Conselho de Segurança, Nikolai Patrushev, ao Cazaquistão para se encontrar com seus colegas das ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. Os Estados Unidos e seus aliados estão tentando apoiar o sentimento nacionalista, espalhando mentiras, manipulando a opinião pública, inclusive através da internet e redes sociais, disse o vice de Patrushev, Alexander Sheltsov, segundo a TASS, em Almaty. O Cazaquistão, rico em petróleo, aliado de longa data da Rússia e parceiro econômico próximo, agiu com cautela desde que as tropas de Moscou invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022. As autoridades cazaques pedem regularmente diplomacia para acabar com a guerra e dizem que o país cumprirá, mas não aderirá, às sanções ocidentais contra a Rússia. Os cidadãos cazaques forneceram ajuda aos ucranianos e quando o presidente Vladimir Putin ordenou uma mobilização parcial em 2022, muitos jovens russos que não queriam servir fugiram para o Cazaquistão. O governo está traçando um novo rumo na política econômica. As nomeações de Erdogan de Mehmet Şimşek para o cargo de chefe do Ministério das Finanças e do Tesouro, e de Hafiz Gaye Erkan, um ex-banqueiro de Wall Street, como chefe do Banco Central, sinalizaram sua prontidão para reverter o curso de suas políticas pouco ortodoxas. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrentaram perguntas diretas na Casa Branca sobre supostos abusos dos direitos humanos cometidos sob a liderança de Modi, enquanto os líderes saúdam a necessidade de uma parceria duradoura nos próximos anos. Biden e Modi realizaram a breve coletiva de imprensa na quinta-feira durante a visita de Estado oficial do primeiro-ministro indiano aos Estados Unidos, que deveria ser encerrada no final da noite por um jantar de Estado de alto nível na Casa Branca. O primeiro-ministro e eu tivemos uma boa discussão sobre valores democráticos, disse Biden, quando solicitado a responder às críticas de que o governo Biden estava negligenciando supostos abusos de direitos cometidos por Modi em nome da geopolítica. E é um caráter democrático comum de nossos países, e de nosso povo, nossa diversidade, nossa cultura, nosso debate aberto, tolerante e robusto. Está no DNA dos americanos, e acredito no DNA da Índia, que o mundo inteiro tem interesse em nosso sucesso, nós dois, na manutenção de nossas democracias, disse ele. Quando questionado sobre a ampla gama de grupos de direitos humanos que acusaram o governo de Modi de restringir a liberdade de expressão, discriminar minorias e sufocar os críticos, Modi adotou um tom desafiador, dizendo que estava surpreso com as críticas. Sempre provamos que a democracia pode entregar. E quando digo entrega, independentemente de casta, credo, religião, gênero, não há absolutamente nenhum espaço para discriminação, disse ele. As Nações Unidas colocaram os militares da Rússia e grupos armados aliados em sua lista de vergonha, pelo assassinato e mutilação de centenas de crianças em sua guerra contra a Ucrânia, mas as forças israelenses foram deixadas de fora da lista apesar de terem matado mais de 40 crianças palestinas na última ano, de acordo com relatórios.
Organizações de direitos humanos fizeram repetidos pedidos para que Israel fosse adicionado à lista negra da porta-aviões movido a energia nuclear dos Estados Unidos. O USS Ronald Reagan deve parar na cidade portuária de Da Nang, no centro do Vietnã, em uma rara visita de um navio de guerra dos Estados Unidos a um antigo inimigo de guerra. O porta-aviões chegará na tarde de domingo e permanecerá em Da Nang até 30 de junho, disse à mídia local um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Vietnã na sexta-feira. A visita é apenas a terceira de um porta-aviões dos Estados Unidos nos 48 anos desde a retirada das forças americanas e o fim da Guerra do Vietnã em 1975. A chegada programada do Ronald Reagan ocorre no momento em que Washington busca melhorar as relações com o Vietnã e em um cenário de crescente tensão em que Hanoi tem disputas frequentes com seu vizinho maior sobre as fronteiras marítimas no Mar da China Meridional. 11 candidatos concorrerão à presidência do Zimbábue em agosto, disse a comissão eleitoral, depois que vários candidatos foram desqualificados por não conseguir levantar os $20 mil necessários para aparecer na cédula. Espera-se que a eleição coloque o titular Emmerson Mnangagwa, do partido ZANU-PF, contra o pastor e advogado Nelson Chamisa, da Coalizão de Cidadãos para a Mudança, CCC, que é visto como o adversário mais forte. A comissão disse na noite de quinta-feira que 11 candidatos foram desqualificados para a eleição de 23 de agosto, vários dos quais não pagaram a taxa de $20 mil para garantir uma vaga na cédula de quarta-feira. Uma delas era Linda Mazarira, a única candidata que havia demonstrado interesse em disputar o cargo. Deixei claro que os $20 mil são exorbitantes, são de natureza discriminatória e violam a seção que fala sobre a não discriminação aos olhos da lei, disse ela. A democracia nunca deve estar à venda, disse o porta-voz do CCC, Fadzai Maherry, à Al Jazeera. As taxas de nomeação que discriminam os cidadãos com base em seu status econômico e excluem os pobres e marginalizados violam a Constituição. A situação no Sudão fica mais terrível, com grupos de direitos humanos alertando sobre um possível genocídio. Aqui está o que está acontecendo no Oriente Médio e Norte da África esta semana. Por que Jenin? Era uma manchete familiar. Forças israelenses invadem o campo de refugiados de Jenin, ostensivamente para prender 2 suspeitos. O que se seguiu foi o primeiro em 20 anos, o uso de helicópteros de combate na Cisjordânia ocupada. Eles ONU pelo assassinato e mutilação de crianças palestinas na Cisjordânia ocupada. Hoje em dia, interseccionalidade parece ser a palavra na boca de todos. Notícias de última hora no mundo, você bem informado sempre. Aqui a Jéssica, reportando para VNS News. Siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários, me fala de onde você está vendo nossos vídeos.